Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os espectadores, internautas, né, e a todos aí que têm nos acompanhado. Hoje está aqui para poder falar um pouco, né, nesse ano de 2020, acerca das nossas eleições. Né? As eleições irão ocorrer aí em outubro em todo o território nacional e realmente vários internautas têm lançado algumas perguntas, algumas dúvidas no tocante às regras dessas eleições e mais especificamente a legislação, né, que está em vigor para essas eleições e aquelas alterações que foram feitas, principalmente agora, bem recentemente, com a chamada mini-reforma eleitoral. E a gente está aqui hoje para responder algumas dessas perguntas. Fizemos uma seleção prévia das principais questões, né, dos nossos internautas acerca dessas regras e das principais alterações. A gente costuma brincar, principalmente em época de eleição, que toda eleição, assim como todo jogo, a regra tem que vir estabelecida antes de se iniciar o jogo, não é isso? É por isso que em toda eleição, toda campanha eleitoral, todo ano eleitoral, toda e qualquer regra referente a essas eleições devem estar previamente determinadas no ano anterior à eleição. Portanto, todas as regras, resoluções, né, todas aquelas leis internas aí que vão reger as eleições de 2020 já foram pré-estabelecidas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, previamente. Todas essas resoluções, todas essas regras já foram previamente publicadas pelo TSE e houve algumas alterações consideráveis e algumas delas nós vamos falar aqui, né, hoje nesse nosso bate-papo. E dessas alterações, o que seria talvez de destaque, ou pelo menos que, né, mais aí os candidatos têm dúvida e têm nos perguntado a respeito? Para hoje, para esse nosso primeiro bate-papo, eu gostaria de destacar duas alterações aí que realmente fazem uma grande diferença e o porquê da gente estar chamando a atenção disso hoje. Porque para você candidato, para você candidata, para você líder de partido que tem acompanhado aí, não é isso, essas resoluções, o TSE já lançou o chamado calendário eleitoral e nesse calendário vem especificando diversas datas que para você candidato, você líder de partido, são datas extremamente importantes aí para essa eleição. E uma dessas datas, é por isso que eu destaco aí que essa alteração que houve agora bem recentemente é uma alteração muito importante para essa eleição e por isso a gente está falando disso hoje. Uma dessas datas começa amanhã, dia 5, não é isso? Então amanhã começa uma data muito interessante que é a chamada janela eleitoral. Então isso é muito interessante. Por quê? Por que é importante você, candidato, ficar de olho nisso? E por que isso está merecendo tanto destaque, principalmente neste ano de 2020? Para você aí que já é vereador, para você que já foi candidato outras vezes, deve se lembrar que até a última eleição era permitida aquelas chamadas coligações, não é isso? Então o partido tal se coligava com o partido Y, que se coligava com o partido Z, e tudo fazia o chamado chapão, não é isso? Todos os candidatos numa chapa única, e os votos ali daqueles candidatos, todos os votos de cada um dos candidatos, independentemente da legenda daquele candidato, ou seja, independentemente do partido daquele candidato, todos esses votos eram computados ali para aquela coligação. O que significa isso? Aqueles votos seriam contados para efeito de legenda e para o final, no somatório total, daria uma diferença enorme para ocupar cada cadeira ali da Câmara Municipal, porque aquela coligação, aquele montante de votos valeria aí para todos os candidatos daquela coligação. Então agora, para essa eleição 2020, uma das regras que talvez aí mais mexeu realmente com a candidatura aí do chamado cargo proporcional, né, é justamente essa questão da proibição dessas coligações. Então esse ano a gente costuma brincar que cada candidato, ou melhor, cada partido está por sua própria conta, né? Não tem mais essa regra, né? Não cabe mais aquela artimanha, digamos assim, de se coligar para poder fazer força de vários partidos juntos
para poder juntar voto na legenda e assim conseguir fazer, né, aquele candidato lá que teve maior votação, talvez um candidato com uma grande votação, arrastava vários outros candidatos abaixo dele, inclusive de outros partidos, porque fazia parte daquela legenda. Então, para esse ano 2020, essa coligação aí para vereadores ficou proibida, ou seja, o partido tal, ele está disputando com ele mesmo, contra o partido tal e contra o partido tal e etc. Os partidos não podem mais se coligar no caso da candidatura de vereadores, tá? Prefeito com os vereadores pode continuar se coligando da mesma forma, mas um vereador de um partido X não pode se coligar com um vereador de outro partido. Então essa é uma alteração aí considerável. É por isso que eu chamo a atenção, e nós chamamos a atenção, para essa data que se inicia amanhã. Então essa data que se inicia amanhã é muito importante para você, candidato, que é justamente a chamada janela eleitoral. Você que já foi candidato outras vezes, com certeza se recorda de que até bem pouco tempo não existia aquela questão da fidelidade partidária, não é isso? Então o vereador era eleito, o deputado era eleito, e no meio do mandato, no meio do caminho, acontecia de alguns mudarem de partido. O sujeito era do partido tal, passava para o partido Y e trocava de novo para o partido X e assim continuava. Os partidos, sentindo realmente essa dificuldade, sentindo esse prejuízo, eles se uniram e essa regra foi alterada. Hoje o entendimento majoritário no judiciário é da fidelidade partidária, ou seja, aquela cadeira que você ocupa, vereador, aquela cadeira que você ocupa, deputado, não é sua cadeira, a cadeira é do partido. Então o partido é que deu toda a segurança ali, inclusive ideológica, para que você ocupe essa cadeira. Portanto, no caso de mudar de partido no meio do caminho, você pode inclusive perder o seu mandato, não é isso? Você foi eleito para o partido tal. Se no curso do seu mandato você resolve mudar de partido, você pode vir a ser penalizado por essa alteração. E é justamente amanhã que abre aí essa brecha, não é isso? Por isso chamada de janela eleitoral, para que você possa, você candidato, possa trocar de partido sem sofrer essa punição aí da fidelidade partidária. E por que isso é importante e por que isso combina muito com essa questão que a gente falou da proibição das coligações? Pelo seguinte, porque é agora, candidato, é agora que você tem que procurar a sua estratégia. Tanto você que é candidato, quanto você que é líder de partido, você que está acompanhando alguma campanha, você que está assessorando a campanha, é agora que você tem que montar essa estratégia. Qual partido que vai ser melhor para o meu candidato? Qual partido será melhor para mim enquanto candidato? Porque agora, na verdade, como acabou aquelas coligações de partido com partido, o que tem que acontecer são coligações, o termo não é esse, coligação, mas é uma união interna. O que significa isso? Você, candidato do partido Y, entende que o candidato do partido X, juntamente com o candidato do partido N, seria interessante para vocês se unirem e formarem como se fosse uma chapa daquela coligação antiga. A hora de você fazer isso é agora, durante a janela eleitoral. É você procurar seu colega vereador, procurar o presidente do partido, procurar o outro presidente do outro partido, porque agora é exatamente a hora de vocês se unirem, escolher um partido só, porque como eu já falei no início, não existe mais coligação de diversos partidos, então é um partido só. Vocês vão escolher qual partido melhor representa a sua ideia, a sua ideologia, qual partido te dá estrutura para você trabalhar a sua campanha, te dá estrutura para você trabalhar posteriormente depois de eleito, e escolhendo esse partido, vocês aí vão formar uma equipe, não é isso? Uma equipe de candidatos, para poder fazer aquele famoso chapão, como era na coligação, mas dessa vez dentro de um só partido, porque não existe mais essa questão aí de coligação entre partidos. Então essa realmente é uma estratégia aí que diversos candidatos estão utilizando e é uma saída realmente para essa questão agora da proibição das coligações.
né? A gente aí que acompanha a campanha, que acompanha as eleições, já viu várias vezes um candidato muito bem votado não conseguir ser eleito, perder a eleição para um candidato bem menos votado do que ele, justamente por falta, né, de coeficiente eleitoral. A gente vai falar sobre isso no próximo programa, no próximo vídeo, mas por falta desse coeficiente eleitoral, por falta de votos, né, por isso a questão aí da coligação. Mas a gente via muitas vezes um candidato muito bem votado ficar fora do pleito, fora do cargo, para um candidato menos votado, porque aquela coligação que ele estava, aquele grupo que ele estava, ou aquele partido que ele estava, não conseguiu número suficiente de votos para fazer nem mesmo um candidato, ou talvez fez só um, não conseguiu fazer dois. Então, as coligações, elas vinham acontecendo principalmente para o cargo de vereador, era justamente para isso, para poder juntar todo mundo, como se fosse um partido só, o famoso chapão, não é isso? Uma chapa única, e aqueles votos ali entrariam na legenda e dá um montante final muito maior do que um partido só. Então a estratégia que alguns partidos estão utilizando agora é justamente isso, angariar candidatos para si, né, diversos candidatos bem votados, diversos candidatos aí que já vem caminhando, né, nessa trilha eleitoral há algum tempo, de modo que eles façam internamente com um partido só aquilo que, quando era permitida a coligação, a gente conhecia por chapa, ou em alguns municípios até por chapão, não é isso? Porque ficaria aí diversos partidos formando uma chapa única e os votos valiam para a legenda para todos aqueles partidos. Então essa é uma boa oportunidade para você, por isso a gente quis tratar desse tema hoje, porque amanhã, não se esqueça, amanhã, dia 5 de março, inicia essa janela eleitoral, que é ótima oportunidade para você, candidato, e para você, presidente de partido, representante de partido, traçar a sua estratégia justamente para a eleição em outubro deste ano. E lembrando que essa janela estará aberta, ou seja, essa oportunidade aí de troca partidária sem perder o seu mandato, até o dia 3 de abril. Então amanhã, 5 de março, a 3 de abril, você candidato, você presidente de partido, tem essa oportunidade de traçar melhor essa estratégia quanto a esse chapão interno aí no próprio partido, uma vez que, repito, a coligação esse ano está proibida. E um outro ponto também, que nos pergunta bastante, aí já ultrapassando essa questão da coligação, quem tiver dúvida pode nos mandar um e-mail, vamos continuar trocando ideia para a gente aprofundar um pouco mais no tema. Mas uma outra dúvida também muito importante, que muita gente nos manda, é em relação à propaganda eleitoral, o que mudou, o que não mudou, né? As eleições aí de 2018 foram eleições de uma característica muito diferenciada, porque houve um domínio absoluto da internet, né? Ficou conhecido como as eleições das redes sociais. Então diversos deputados aí saíram do absoluto anonimato, do absoluto desconhecido, para deputado estadual, deputado federal em alguns casos, né? Justamente sabendo utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a internet e principalmente as redes sociais. Então a gente teve aí no Brasil, na eleição de 2018 especificamente, diversos casos pelo Brasil todo de candidatos que foram eleitos exclusivamente por saber utilizar, né, essa ferramenta que é a internet e principalmente aí as redes sociais. Então isso é muito importante para você candidato, para você partido, porque o que aconteceu? Já em 2018 houve uma alteração muito significativa no prazo da campanha eleitoral. Para o eleitor, isso foi agradável, com certeza, porque o eleitor ficava aí normalmente 6 meses, não é isso? Ouvindo campanha eleitoral, ouvindo propaganda, seja na televisão, rádio, santinho, outdoor e etc. Agora esse período foi diminuído aí para 45 dias. Então a propaganda eleitoral propriamente dita, a propaganda eleitoral oficial, digamos assim, ela dura hoje somente 45 dias. Então ela inicia-se 45 dias antes da eleição. Mas antes disso tem a chamada pré-campanha. Essa pré-campanha, na verdade, para você que é candidato, para você que é político, para você que dá sua vida realmente para melhorar seu país, sua cidade, seu município, essa pré-campanha, de uma certa forma, ela é eterna, não é isso? Porque a sua vida, na verdade, enquanto político, enquanto vereador, enquanto candidato,
ela sempre está numa constante campanha, não é isso? Mas, obviamente, tomar alguns cuidados, algumas observações. Em próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre isso, porque há uma diferença muito grande entre pré-campanha e campanha propriamente dita. Então a campanha, lembramos, 45 dias somente antes da eleição. Qualquer ato antes disso é considerado como pré-campanha. E essa pré-campanha, como a gente já salientou, ela praticamente é eterna, ou seja, você candidato, você político, você vereador, você prefeito, ou seja, o cargo que você estiver pleiteando, você sempre estará nesse processo de pré-campanha, se você efetivamente é um pré-candidato a alguma coisa. Então, eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque em 2018 a gente viu aí a chamada eleição das redes sociais e a gente viu que candidatos, inúmeros candidatos, saíram do absoluto anonimato para um cargo de extrema importância para o país. Por exemplo, deputado estadual, deputado federal, né? Diversos cargos, diversos cases, aí, diversos exemplos da utilização da mídia, né? Internet principalmente, rede social principalmente, para poder levar do anonimato ao cargo pleiteado. Agora te pergunto, será que isso foi feito em apenas 45 dias? Pode ter certeza que não. Então essa pré-campanha ela tem que acontecer agora, imediatamente. Se você não está na internet, se você não utiliza rede social, ou se você não conseguiu ainda aí, obter votos realmente, obter consistência na internet e pelas redes sociais, você com certeza está perdendo votos, perdendo eleitores. E é isso que a gente quer chamar a atenção de vocês e é isso que nós queremos convidar para os próximos vídeos, para a gente aí ajudar, né, para a gente juntos traçar uma estratégia de campanha focada principalmente em rede social, focada principalmente na internet, né, o chamado marketing digital, o chamado marketing eleitoral digital, que é isso aí realmente que está impulsionando diversas campanhas pelo Brasil afora. Então, nos nossos próximos encontros, vamos falar um pouco mais, né, como você vai aí traçar uma campanha no Instagram, traçar uma campanha no Facebook, como você vai interagir diretamente com o seu eleitor, não é isso? Como você vai captar realmente o interesse daquele eleitor e principalmente como você vai estar presente aí nessa fase de pré-campanha, mas com algumas regras muito bem estabelecidas. Por quê? Porque esse período ele é de pré-campanha, ele tem inúmeras proibições, ele tem inúmeras coisas que você, candidato, não pode fazer. Então isso deve ser muito bem observado para que a sua campanha não fique aí queimada já no nascedouro. Então, só recordando mais uma vez, 45 dias de campanha, infelizmente, não dá para nada, não é isso? 45 dias é complicado, é muito rápido e passa assim num tiro. Então, a sua campanha, para você aí que é candidato, de certa forma, a sua campanha ela já começou. Então, você se considere, a partir de agora, a partir de hoje, um pré-candidato em 2020 e é hora agora de você traçar aí todas as suas estratégias para este ano de 2020, para em outubro você conseguir aí o tão sonhado, né, cargo que você quer e você necessita para ajudar o seu município, o seu país a realmente continuar se desenvolvendo. Muito obrigado, um grande abraço e nos encontramos aí nos nossos próximos encontros.